Olá a todos, aqui é o Charles Roxon, transmitindo ao vivo do Colorado quente e ensolarado. Sempre quente e ensolarado, às vezes colorado. Então, hoje é 17 de agosto de 2021 e de vez em quando eu opino ou discuto assuntos atuais e eventos, porque eles são relevantes para todos nós. Eu tenho 33 anos de idade e cada geração tem alguma forma de evento definidor. Quando eu era mais jovem, mais de 20 anos agora, quase 20 anos atrás, o 11 de setembro ocorreu. Apenas um adolescente de 11 de setembro deu início ao evento definidor da minha geração, e foi a guerra, o terrorismo. A geração anterior testemunhou a queda da União Soviética e a geração anterior testemunhou a perda da Guerra do Vietnã de várias maneiras. O Afeganistão é o Vietnã de nossa geração. E muitos dos meus colegas da minha geração lutaram na guerra e enfrentaram enormes dificuldades. Eu pessoalmente conheço muitas pessoas que viveram em Afeganistão, lutou no Afeganistão e voltou com menos de si do que quando viajou para lá. Membros perdidos, lesões corporais, problemas mentais, famílias desfeitas e divórcios. Muito sangue e tesouro foi derramado nos últimos 20 anos. E perdemos. Isso é o equivalente a Saddam Hussein sair da sepultura e retornar e se tornar ditador do Iraque novamente. É o equivalente a Hitler retornar à Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. E realmente reuniu mais de 100 mil pessoas. A força atual é de cerca de 75 mil e desde 2007 o Talibã estava operando um governo paralelo em todo o Afeganistão, todas as providências, e tinha um governador do Talibã como chefe de polícia. Havia uma polícia talibã, chefe, e ele iria efetivamente dirigir o governo paralelo a esse respeito. Esse é o maior segredo aberto da ocupação durante os últimos 14 anos. E esses regimes, de sobra, tiveram, em muitos casos, mais apoio popular do que o governo cleptocrático que o Afeganistão teve sob o presidente Ghani e Karzai. E os outros desse regime, em um país de mais de 10 milhões, menos de 1,9 milhão de pessoas participaram sob o processo democrático para a eleição do presidente recentemente deposto. Não havia realmente legitimidade democrática ou expectativa de que bilhões de dólares foram gastos treinando mais de 300 mil soldados nas forças de defesa afegãs. E essas forças, quando chegou a hora de decidir se iriam lutar ou não, decidiram não fazer, porque estavam lutando por nada. Os líderes que eles tinham lá não eram legítimos. O governo que eles tinham lá não era aceito em um sentido e não havia mais razão para continuar a ficção. E agora o mundo ficou com uma realidade que um regime mais confortável, um século VIII, está agora no comando de um país dos anos 21, do século XXI. É um dia muito ruim para os direitos das mulheres, é um dia muito ruim para os direitos dos gays, é um dia muito ruim para os direitos humanos. E livros serão escritos. Sei que muitos livros sobre o Afeganistão. Conversei com tantas pessoas, muitas pessoas boas tentaram o seu melhor, que certamente não foi por falta de luta, falta de dinheiro,
falta de inteligência e ambição e tecnologia. E ainda assim fomos espancados por pessoas que não têm negócios em um país, não têm negócios em uma comunidade global. E agora vemos as consequências horríveis, assim como uma geração anterior viu a queda de Saigon. Há vídeos no Twitter onde corpos estão nas ruas. Porque 20 anos o Talibã manteve uma lista de quem é amigo e de quem não é. E aqueles que não são amigos na lista estão atualmente sendo torturados por arrasto. E pior, as pessoas que o apoiaram, os Estados Unidos, eles foram prometidos que eles teriam alguma forma de alívio. Eles teriam a oportunidade de não sofrer as consequências de estar do lado errado da guerra. E nós abandonamos aquelas pessoas, milhares, se não dezenas de milhares. Muitos veteranos e toda essa semana eles têm sido regados com mensagens, e-mails de pânico, coisas dizendo que você pode nos ajudar a sair do país. Infelizmente, por mais que Deus esteja, o processo político não vai salvar a maioria das pessoas que querem partir e conquistar o direito de sair. Mesmo que pudessem sair, não podem levar amigos, familiares e outras pessoas que servirão como substitutos para seus supostos crimes contra o Talibã. Nossas empresas do negócio de sistemas, e o que isso significa é que pensamos muito sobre como as pessoas deveriam viver e como o mundo deveria ser. Quais os direitos que nós, como seres humanos, temos e como construímos governos que levam o poder ao limite e garantem que você não viva a sua vida da maneira que você gostaria, mas de alguma forma o mundo pode cuidar de seus problemas. Teocracias totalitárias regressivas são artefatos do passado. Vimos que durante a Idade Média, o reinado brutal da velha Igreja Católica, que era tão dispostos a agarrar-se ao poder e dominar todos os espectros da vida das pessoas, que apenas a mera oposição à doutrina poderia resultar em uma inquisição e ser queimado no Estado. Viu isso durante as Cruzadas e vimos que em toda a história da humanidade, a perseguição romana aos cristãos, por exemplo. E vemos isso hoje, em exemplos isolados de regimes malignos, que estão tão apaixonados por sua doutrina, que estão dispostos a punir qualquer um que não subscreva suas crenças. Eu gosto de acreditar nas melhores partes da humanidade, e no geral as coisas estão melhorando, mas fiquei profundamente consternado ao ver a China dizer que está preparada para legitimar o regime do Talibã da mesma forma para Moscou, porque isso os beneficia geopoliticamente, independentemente de ser a coisa certa a fazer. Então me pergunto muito o que fazemos. Temos que descobrir algum significado em tudo isso e reconhecer que em toda tragédia há pessoas no final dela. Há muitas das mulheres no Afeganistão que têm muitas incertezas. Agora viverão vidas onde estavam tentando, pela primeira vez em suas vidas, se integrar à sociedade como iguais, em vez de subordinadas. Aprenderam a ler, construíram uma vida digital. Elas começaram a trabalhar, dirigindo, fazendo coisas básicas que tomamos como garantia diariamente. Eles agora serão punidos por tomar aqueles passos em direção a um futuro incerto. A coisa número 1 que as pessoas do Afeganistão estão fazendo agora na internet é tentar descobrir como limpar suas redes sociais e deletar suas contas do Facebook, limpar suas páginas do Twitter e se livrar de qualquer pegada social, porque eles entendem que a mera expressão de seu estilo de vida é agora uma responsabilidade e que esses 20 anos de história podem potencialmente ser usados contra eles para tortura, execução, humilhação ou exílio de qualquer noção de sociedade.
Eu me pergunto se ficar essa era a ideia certa ou ir embora. Não era como uma nação preparada para a construção de um império, que não temos estômago para. Se não somos o Império Romano, não concordamos com a integração e escravidão e crucificação de décadas e o nível de brutalidade necessário para transformar uma sociedade em um longo período de tempo em subordinação. Não somos um Império Britânico e sendo preparados para fazer as coisas que foram feitas na China e na Índia no século XIX. Gostamos de acreditar que somos boas pessoas, mas não estávamos preparadas para ser as pessoas necessárias para derrotar um inimigo como este. Então, embora nunca tenhamos perdido uma batalha, nós nunca perdemos uma operação que importava e certamente matamos muitas das pessoas que nos irritavam e foram responsáveis por termos começado a guerra. Em primeiro lugar, perdemos a guerra porque a guerra foi redefinida como mudando a natureza do Afeganistão para nos tornarmos mais parecidos conosco, sem reconhecer que tínhamos que nos tornar mais parecidos com eles para vencê-los. E, no entanto, nos diziam isso repetidamente. Se você for à Amazônia e apenas entrar no Afeganistão, verá livros escritos em 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015 e muito mais por vir, agora que perdemos. E cada um deles disse que não vamos ganhar. Não vamos ganhar. E teimosamente, nós, como nação, nos agarramos à fantasia que se ficássemos por um pouco mais, de alguma forma, pelo menos o impasse ocorrerá. E então podemos deixar com responsabilidade. Vejo helicópteros americanos hoje, do Black Hawks, com a bandeira do Talibã voando neles. Não demos a eles, demos o exército pelo qual sangramos e treinamos quando covardemente fugiram de seus postos. Aquelas armas americanas estão agora nas mãos de nosso inimigo, que está mais bem equipado hoje do que quando invadimos. Em 2001. É um golpe devastador. Para minha geração e os mais veteranos que lutaram naquela guerra, eles foram convidados a fazer um sacrifício e eles cumpriram seu tempo. Sangue, energia, corpo, mente, alma. Todos eles voltaram com cicatrizes, de uma forma ou de outra. E fico dizendo a si mesmo, por que estávamos lá? Por que lutamos por isso? Isso é uma das principais razões pelas quais me juntei ao movimento de Raul Paul em 2007. Não tinha muitas coisas naquela campanha, mas havia 3, que era muito bom. 2 seguiam a Constituição e 3, indiscutivelmente o mais importante, foi humilde entendimento da política externa de que se você for para a guerra, os objetivos devem estar claros. Você deve ter um caminho para a vitória. E deve ter uma maneira de voltar para casa, com dignidade. Coisas básicas simples, que costumávamos lembrar como nação. E esquecemos que a realidade é que a guerra no Afeganistão durou tanto tempo porque foi a guerra mais confortável que nossa nação já travou. Que não sentimos. Que limpou o porão do meu avô anos atrás e ele vive durante a Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial. E quando criança, ele teve que lidar com racionamento durante a guerra. Então eles tinham poucos cadernos de racionamento que davam a você o direito de comprar coisas necessárias mais do que o dinheiro. Você tinha que abraçar a escassez. Cada americano era unificado nesse esforço e eles sentiram a dor disso. Eles compraram títulos de guerra, eles fizeram tudo a seu alcance para tentar ganhar isso. E foi uma dor coletiva, e todos nós sentimos até que a vitória veio. Nos últimos 20 anos, a sociedade passou e nós temos nossa realidade, programa de televisão, que temos uma vida normal. A grande maioria dos americanos que não estavam ligados ao complexo militar, ou tinham filhos no exército, ou estavam no exército, não sentiram
por um momento, a guerra no Afeganistão. Então, toleramos as intermináveis operações de ocupação, sem fim, a busca obstinada e infidável do inalcançável. E agora, como nação que estamos recuando, olhamos para o futuro de nossa política externa e, em vez de tentar ganhar um momento de clareza e sabedoria sobre, talvez, para onde devemos ir e o que devemos fazer, existem aqueles na infraestrutura da política externa que pensam que talvez seja uma ideia melhor começar a explorar outros estados-nação, seja o Catar, ou a Jordânia, ou a Síria, ou a América do Sul, e voltar para outra coisa, em outro lugar. Acho que a melhor coisa que podemos fazer é nos perguntar por que o sistema que temos quer continuar fazendo isso. Continuar cometendo o mesmo erro, indefinidamente. E por que nos tornamos tão confortáveis com ele em uma classe profissional de pessoas, em sua maioria pobre, que tem que se sacrificar tanto. E no final do dia, reconhecem que foram enganados e mentiram. Para quem? E esse é o maior tributo que podemos ter. Não podemos desfazer e consertar o mal do Talibã. E em esta conjuntura, por alguma razão, a comunidade global das nações irá tolerá-los, como eles toleram a Coreia do Norte. Nós apenas temos que aceitar que, por enquanto, é onde a raça humana está. Se acredite firmemente que se mudarmos nosso dinheiro e mudarmos as instituições de como nossa democracia funciona, coletivamente ao longo do tempo, como Estados-nação, mesmo que exista em sua forma existente, vamos parar de tolerar essas coisas. Mas hoje, como americano, eu estou um pouco triste, e desapontado, e exaustos. Não merecíamos isso como um povo, e não merecíamos. E realmente temos que perguntar, quanto mais disso vai acontecer? Antes de exigirmos mudança e responsabilidade, antes de exigirmos um caminho diferente de nossa parte. Vamos continuar fazendo pesquisas e escrevendo software e mudando os corações e mentes das pessoas na indústria e fora da indústria. Cardano é um movimento de milhões, que transformará as dezenas de milhões que se transformarão em centenas de milhões. E cada pessoa neste movimento tende a acreditar que as coisas podem ser melhores, mas podemos ser melhores. Individualmente, coletivamente, mesmo na escala do governo, e aos poucos as ferramentas, o que construímos como uma indústria, se adotado, nos permitirá construir estruturas sociais que inibem os demônios de nossa natureza e nos impedem de cometer esses erros catastróficos repetidamente. E mesmo que raramente os façamos, incentivando sua repetição, acho que, em última análise, o melhor nós podemos fazer em que haverá compaixão e empatia, especialmente para com as mulheres no Afeganistão e para aqueles grupos que serão brutalmente punidos, os gays, os cristãos e outros que não formam amor com a ortodoxa que agora é dominante lá. E o melhor que podemos fazer é enviar a eles nossas orações e desejos, e se houver oportunidade para eles escaparem ou tentarem moderar a brutalidade, lutar por isso. E exilar aqueles que fazem negócios com as pessoas que são provedoras da miséria humana. E eu rezo para que encontremos alguma sabedoria como nação em tudo isso. O regime atual não parece ter nenhum regime anterior, e não parece ter nenhum. Ei, estamos apenas culpando uns aos outros. Haverá uma nova geração de políticos nos próximos 5, 10, 15 anos que lutarão nesta guerra, que sangraram nesta guerra. E eu imagino que agora me sinto muito traído pelas pessoas atualmente no comando. E pela próxima onda dos políticos
não vão tolerar, desculpe, melhor sorte da próxima vez. Vamos tentar outra coisa. Eles vão querer respostas. Eles vão querer uma restauração de sua dignidade. Se não por eles mesmos, então pelas pessoas que eles amavam e preocupados com quem não voltou para casa. Eles vão querer um sistema diferente, que, em última análise, impedirá que isso aconteça novamente. Esta é uma das maiores oportunidades, da minha opinião, para o nosso setor exigir que as decisões sejam tomadas de forma diferente, para exigir responsabilidade e transparência. E para aqueles que lucram com a miséria, nacional ou internacional, para serem levados à justiça. E no final do dia, tão frustrante como tudo isso está, fechando, eu tenho esperança, porque eu viajei todos ao redor do mundo, estive em todos os continentes, exceto na Antártica. Vi tanto de vocês, conheci tanto de vocês, tantos espertos, ouvi tantas histórias, que as pessoas que me enviaram e-mails, que me enviaram cartas, velhas e jovens, e eu vejo o bem nas pessoas. E o desejo que as pessoas têm de que as coisas sejam melhores. E eu sinceramente acredito que o bem vai vencer. E eu sinceramente acredito que iremos nos unir. E por mais horrível que esses momentos possam ser tão terríveis, e ver a bandeira de um grupo verdadeiramente maligno de pessoas voando em lugares que não deveria, isso é apenas um lembrete de cada um de nós. Tenha a responsabilidade de se levantar e lutar à nossa maneira, para que possamos superar e com grande adversidade vem uma grande oportunidade de força. Então, é isso que vamos fazer. E acho que cada um de vocês, à sua maneira, vai encontrar a maneira de fazer isso. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Aqueles que servem, obrigado pelo seu serviço. E para aqueles que se sacrificam, ficando, obrigado por isso também. Você nunca será esquecido. Vamos sair dessa forma ou de outra. Mesmo se nossos líderes nos deixarem da mão, ou que não vamos decepcionar uns aos outros.